Agora sim, no último vídeo eu ia começar a falar sobre essas ferramentas que coloca no pescoço do cachorro e acabei me empolgando e falei sobre as linhas de adestramento. Mas vamos voltar àquela introdução que ficou boa. Carrana! Colar de garras, instrumento de tortura usado no século, na Idade Média, para torturar e arrancar confissões. Ou não necessariamente, né? Vamos ver. Isso aqui, ó. Tá bem no meio, né? Pra não parecer que, tipo, não, tá aqui, ó. Talvez não seja tão torturante assim. Inclusive, se você colocar no seu pescoço, isso aqui, e você puxar, você vai perceber que acaba. Que eu puxei no máximo que deu aqui, ó. Esgotou. Isso aqui acaba e distribui a pressão por todo o seu pescoço. Diferente, por exemplo, deixa eu soltar aqui. Diferente, por exemplo, do enforcador. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas ferramentas aqui e como você usa elas. Olha só, a primeira ferramenta que eu usei com a Misty quando ela chegou foi o enforcador. Tá. E eu saía com ela na rua, isso antes de fazer as sessões de Siga-me, ela não tinha entendido a ideia de me acompanhar ainda em um passeio. Tá. Eu saía na rua com ela e ela empacava. Isso no primeiro dia que ela chegou. Tá. Que eu fiz logo no quarto dia ou terceiro dia já, o primeiro Siga-me com ela. E eu puxava com o enforcador. E nada dela vinha. Beleza. Aí eu comecei a dar pequenos baques. E nada dela vinha. Ok. Fiz o Siga-me, ela começou a andar comigo na rua, tranquilo. Só que ela andava comigo na rua se adiantando um pouco do meu joelho. O junto é junto. É andando com a cabeça do lado do meu joelho. E ela se adiantava. Meio corpo e assim por diante. E eu comecei a dar baques no enforcador. O enforcador ele anda assim no cachorro, né? Pegar, arrumar aqui. Ele anda assim, ó. E aí você fecha e solta, fecha e solta. E eu, pá. E nada dela voltar. Por quê? É um bull, né? É um dog brasileiro, é um cão do tipo bull, é um cão com o pescoço super resistente. E na maioria do tempo, o colar tava assim. Então, quando eu fechava, ela entendia, até voltava, mas depois voltava de novo. E acabou que eu começou a ficar deselegante. Eu saía na rua ali, pac, pra corrigir ela. E eu pensei, cara, tá feio, tá deselegante. Não tá sendo algo que ajuda no passeio. Isso aqui, então, uma guia unificada é a mesma coisa que nada, né? Isso aqui, tá? Isso aqui, até que não era tão ruim assim. Mas ela puxava antes de fazer a guia. Então, olha só, a gente tem que entender algumas coisas. O enforcador, ele foi usado e ainda é usado, mas ele nasceu mais ou menos naquela época do adestramento na base da porrada, que foi o que eu comentei no vídeo passado. Tanto que ainda é muito usado no... Foi o esporte e o adestramento da PM na época usavam o mesmo modelo, que não é esse modelo aqui, é aquele modelo com argolas maiores, tá? E a ideia do enforcador é, eu fecho a pressão ali, eu faço uma pressão, o cão obedece, eu retorno. Eu fecho, ele obedece, eu retorno. E também acaba sendo um pouco de segurança, né? Para um cão agressivo, por exemplo, você pode fechar isso aqui, corta o fluxo de sangue e o cão desmaia. Tá? Acaba sendo um pouco de segurança para quem vai conduzir. Já o colar de garras, ele tem uma outra função completamente diferente. E eu fico pensando assim, ó. Eu já vi muita gente do Puramente Positivo falando do enforcador. Tem um cara que usa uma camisa enforca-dor. Puta merda, né? Bah, o nível é alto. Mas beleza. Eu também não gosto do enforcador. Até num primeiro minuto de conversa, poderia até rolar alguma conexão. Porque eu digo, nos meus próximos cães, eu não pretendo usar enforcador. Desde filhote. Eu vou usar o quê? Colar de garras. Aí vai acabar a conexão aqui, né? Porque se isso aqui é instrumento de tortura, imagina isso aqui que não consegue furar um balão. Olha, o colar de garras, ele não é
pontudo. Ele é quadrado? Ele não é pontudo, ele não fura, mas ele distribui uma pressão por todo o pescoço do cão. Ele é para ser usado nessa voltinha do pescoço aqui, ó. Nessa voltinha aqui, cabeça, voltinha do pescoço. E ele distribui essa pressão pelo pescoço do cão semelhante a uma mordida. Eu gosto muito dessa analogia. Quando o cão nasce, ele é educado primeiro pela mãezinha dele. E a mãezinha dele corrige o cão. E não é aquelas correções mais delicadas. A mãezinha não fala assim, pô, bebê, não faz isso que você está fazendo. Não vem morder a mãe. Não rosta para a mãe. A mãe dá uma bocada no pescoço do cachorro, muitas vezes tira sangue dele e ele entende de uma vez por todas que aquilo que ele estava fazendo não era aceitável. Então, isso aqui, quando está no pescoço do cachorro, primeiro que fica justo, não fica solto, tá? Quando eu comecei a usar, eu usei errado. Fica justo no pescoço e nessa função aqui. Por ficar junto, já cria uma conexão com o cão. Olha, você está com uma ferramenta e agora você vai trabalhar. Agora você vai se mover comigo, agora você me deve essa obediência e esse controle. Perfeito. Se fica justo no pescoço do cão, eu não preciso de baques e porrada. Não, uma leve pressão e o cão vai entender. Quando isso aqui aperta, distribui pelo pescoço do cão, tá? Distribui por todo o pescoço, não enforca que nem um enforcador. E além de distribuir por todo o pescoço, é muito semelhante a uma mordida. Então o cão entendeu que o que ele fez não foi certo. Por exemplo, puxar. O cão puxou, gerou a pressão, ele entende que fez errado. A maneira como eu usei essa ferramenta aqui, eu não dei baques no passeio mais. Eu deixei a Misty entender que o que ela estava fazendo não era algo bom para ela. Então eu deixei a minha mão fixa do lado do corpo, a hora que ela se adiantava, eu reduzia o passo até quase parar. Ela se adiantou, ela não está me vendo, a hora que ela se adiantou, ela esticou, ela me olhava e voltava. O que foi acontecendo? Com o passar do tempo, eu fui diminuindo um pouco mais ainda a guia e eu percebi que até hoje ela assim, se ela perde de relance pela lateral do olho a minha visão, que ela está do meu lado, se ela perde, ela já para ou senta ou já olha para trás e dá uma recuada. Então foi essa maneira que eu usei. E eu percebi, a mudança quando você coloca o colar de garras no cachorro, ela é gritante. O cão entendeu aquilo ali, ele entende muito rápido e é uma comunicação muito mais honesta do que um próprio enforcador. Eu não pretendo usar o enforcador nos meus próximos cães. Além disso, além dessa praticidade, você faz treinos com o colar de garras para apresentar para ele. Se eu tenho um cão, por exemplo, que sai e puxa muito, que arrasta, eu não vou botar o colar de garras e sair na rua com ele. Eu vou botar o colar de garras, vou descer até a garagem do meu prédio, vou deixar ele puxar de volta devagarzinho, fazer círculos, repetições, vou e volto, mostro para o cão como funciona, tá? Rapidinho um cão que puxa, já não puxa mais. E se o cão não puxa mais, você já tem um passeio muito melhor. Se o cão não puxa, existe já uma conexão entre vocês. E essa conexão ela é aumentada, até o ponto que o cão nem se adianta e vai andar do seu lado, tranquilo, vai parar quando você parar e assim por diante. É uma evolução gradual do passeio estruturado, tá? Agora temos alguns problemas, tá? Muita gente vende isso aqui, ó, por exemplo, a guia unificada, para o cão parar de puxar. Eu tenho essa guia unificada agora e eu estou usando ela para fazer a migração disso aqui, do colar de garras, para isso aqui. Mas eu tenho um cão já que está em adestramento, ela chegou com 90 dias, já está com 8 meses, há 5 meses em uma rotina blindada, com basicamente passeios diários, controle de boca, comando limitador, obediência básica, exercício físico, exercício mental, vínculo com a família, dorme na caixa. É um cão muito específico para 5 meses. E agora eu estou fazendo a migração do colar de garras lentamente para isso aqui, para isso aqui. Cara, eu senti tanta diferença quando eu botei isso aqui, porque isso aqui, você pode levantar, por exemplo, o cachorro e matar ele. É uma forca, né? Isso aqui vai distribuir o peso no pescoço e você não vai conseguir. Claro que toda ferramenta pode ser usada para fazer o mal. Um colar de garras, um enforcador, inclusive uma coleira pode ser usada para fazer o mal. Eu posso fazer um mal para o cão com um peitoral. O principal é quem está controlando a ferramenta. Nós, seres racionais,
que podemos entender as ferramentas e a estrutura para entender que usar uma ferramenta como essa pode salvar a relação do seu cão. O seu cão está puxando no passeio há 2 anos e agora ele ficou agressivo. Veja só, quem diria? E agora você acha que você vai resolver isso como? Você tem que usar ferramentas que facilitem o trabalho. Eu penso o seguinte, se eu tenho que cortar uma árvore e eu tenho um machado, eu vou trabalhar com um machado. Agora, se eu tenho como usar uma serra elétrica, eu vou trabalhar com uma serra elétrica. Assim como eu trabalho com uma serra elétrica muito mais forte, que é o colar eletrônico, que eu uso para fazer um controle à distância se for necessário. Então, você usa essas ferramentas para não precisar usar. Essas ferramentas têm início, têm meio e têm fim. Você faz um trabalho onde você resolve os problemas que você tem, esses problemas desaparecem, lentamente a ferramenta já não se faz mais necessária e você pode ir retirando ela. Um trabalho lento, gradual e seguro, que é uma das frases que eu sempre falo em todo o conteúdo que eu passo. Lento, gradual e seguro, o cão nem percebe que a ferramenta foi retirada e o controle fica. Agora, o grande erro em relação a passeios com cães, na minha visão, é o uso do peitoral. E aqui no meu prédio eu tenho um exemplo disso, tá? Você sabe para que é usado o peitoral? O peitoral é usado para 2 grandes coisas. Primeiro, o cão puxar. O cão puxar trenó, puxar uma bicicleta, puxar um skate. Para puxar faz muito sentido, né? O peito puxa e não machuca o pescoço. E segundo, para extrair a agressão dos cães. No trabalho de proteção que eu estou realizando com a Misty, nós usamos o peitoral. Ela puxa no peitoral e isso extrai a agressão dela, extrai latidos, extrai a vontade de morder. Quando você estiver caminhando pela rua ou por um parque, perceba quem são os cães de peitoral, tá? E perceba como eles estão agindo. Muitos deles estão puxando, porque o peitoral facilita o cão a puxar, e muitos deles, a sua grande maioria, vai estar na rua agindo com agressividade. E não é porque o cão é malvado, é porque o dono não entendeu aquela ferramenta e está usando ela de uma maneira equivocada. Porque, nossa, vou usar um enforcador, uma coleira, um pescoço do cão, meu amigo, quero usar um peitoral. Eu vi um Lulu da Pomerânia maluco no peitoral, surtadaço. A mulher parou assim para falar com o pessoal na rua e ele latindo pro nada, assim, louco, louco, louco. E eu fico pensando assim, ó, que triste que é a vida daquele cão, porque ele está preso naquele padrão. Ele está preso naquele padrão de andar na rua puxando aquele desgraçado que está atrás dele, tá? Que acha que está um super passeio e latindo para todo mundo. Aqui no meu prédio tem um SRD. Ele sai de peitoral. É um show. Ele sai de peitoral, ele late para quem estiver no corredor, tá? Ele sai na rua, ele late para cachorros, para motos, para pessoas, para crianças, ele late para todo mundo. E não, crianças não foi esse aqui que eu vi latindo, mas foi no peitoral também. Esse aqui eu já vi latindo para moto, para pessoas e para cachorros. Para crianças eu nunca vi. Vamos ser justos com esse RD aqui do prédio. E ele está latindo. Perceba que ele sai com a dona dele, ele está puxando ela, é quase um treino de proteção que eu faço com a Misty. Eu seguro no peitoral, ele está puxando e latindo, tá? E ela tenta acalmar ele, usando palavras que ela sempre usa, provavelmente as mesmas palavras. Então tem um padrão, o cão já acostumou a ouvir aquelas palavras ali e ser mais agressivo ainda. E aí, quando ela perdeu o controle, ela pega ele no colo, sendo a maior gratificação possível. É o maior prêmio, tipo, muito bom, você foi incrível. Você foi agressivo com todos aqui da rua, parabéns. Não é que a dona está errada, que está agindo de má fé. Ela está seguindo o que foi intuitivo para ela. Provavelmente ela nunca estudou sobre essa área para entender. Mas o peitoral extrai a agressão, porque puxa. Da mesma maneira que um cão na coleira pode aprender a puxar e extrair a agressão. O cão que puxa, ele está a um passo de começar a ser agressivo. E é muito certo isso. Quando você sair, preste atenção nisso que eu estou te falando. Então, esse colar aqui pode ser a salvação do passeio do seu cão. É algo simples, eu considero muito mais delicado que o colar eletrônico. É um trabalho delicadíssimo. Você esticou, o cão sente e o cão para. E aí você apresenta isso para um cão numa garagem, num quintal, onde tem poucos estímulos, e você consegue introduzir na rotina do cão, o cão entendeu a comunicação da ferramenta, daí para ele caminhar do seu lado,
é algo muito rápido. E daí para ele parar de usar, aí sim, é um trabalho lento, gradual e seguro. Porque se o cão entender que com isso ele obedece e com isso ele fica louco, e eles entendem muito rápido isso, não é algo positivo. Então você usa a ferramenta e num momento que não existe mais correções aí não existe, o cão nunca mais esticou, já há uns 90 dias, aí você pode pensar em deixar no pescoço do cão, só que você passa o engate para a coleira, tá? Outra dica é, sempre que for sair com o colar de garras, coloca uma coleira junto, tá? Ou um enforcador. Eu gosto de usar a coleira, porque pode acontecer dos elos se soltarem. Eu nunca vi acontecer, tá? O único dia que se soltou porque eu prendi errado. Mas se acontecer, e você tem um cão que perdeu a guia e ficou maluco, usa pelo menos a coleira. Você pode segurar na coleira enquanto você ajusta. Na pior dos casos, você prende na coleira de volta e traz de volta o cão, tá? Então, essas ferramentas aqui, todas elas têm o seu papel e têm o seu momento. Agora, a pior ferramenta para você começar um trabalho ensinando o cão a andar junto, a fazer um bom passeio é o peitoral. A menos que você tenha, por exemplo, eu tenho um husky, eu tenho um pitbull, eu gosto que o meu cão me puxe de bicicleta. Aí é outro cenário. E você pode sim associar o peitoral à bicicleta, puxar, e a usar de coleira, a usar de prong collar, que é o nome original, né? Aqui no Brasil tem um nome um pouco mais rústico de carrana, e a usar a coleira, a prong collar para caminhar ao lado, e a usar o peitoral, por exemplo, para fazer um trabalho de proteção, ou até para fazer um trabalho de puxar, de um esporte de puxar. Eu gosto da ideia de que toda ferramenta tem que ter início, meio e fim. Você tem que ter a meta de daqui 6 meses, daqui 1 ano, tá andando com o seu cão com uma coleirinha, bem tranquila, no passeio. Porque se eu quero um cão de proteção, eu não posso usar isso aqui para sempre. Se eu quero um cão, até poderia, né? Eu posso ligar o meu cão e soltar a guia e o pau torando. Depois eu chamo ele de volta. Mas a ideia é ter ferramentas de início, meio e fim, tá? E não cair em umas ideias aí de enforca, barra, dor, instrumento de tortura, de quem só treina cães até 5 quilos, até 9 quilos, tá? Se uma pessoa um dia falar para você que não precisa de um enforcador, você fala para ela que aqui no meu bairro tem um Rottweiler que já matou 2 donos, tá ali no canil, chama ela para resolver ali, eu pago o petisco e o peitoral para ela. É só entrar ali dentro resolvendo o carinho que tá super tranquilo, aí eu vou dar uma atenção bem bacana para ela. Até lá, a gente conversa com quem tem cães um pouquinho maiores, quem tem cães com temperamento um pouquinho diferenciado e tá disposto a trabalhar sem ter a cabecinha fechada e sem estar defendendo só o seu próprio rabo. Não é porque os cães defendem o seu próprio território que nós temos que defender ideias. Estejamos abertos a ideias que realmente façam sentido. E eu nem falei sobre o colar eletrônico, que na minha visão é a finalização de tudo isso aqui. Depois que o cão já está andando com isso aqui, eu pretendo usar o colar eletrônico por muito tempo, tá? Não pretendo tirar tão cedo e nem sei se eu vou tirar. Por exemplo, se eu estou num parque com a minha cachorra e ela está lá a 50 metros de mim buscando a bolinha, voltando e brincando, não seria bacana eu ter uma guia de 50 metros? Seria. É esse o papel do colar eletrônico. Não é para dar choque, inclusive no próximo vídeo eu posso botar no meu próprio pescoço, não é para dar choque, não é para traumatizar o cão, é uma ferramenta de comunicação. Mas aí, se eu conseguir fazer você acreditar que isso aqui não é tortura, me dá mais um tempo que a gente vai trabalhar o colar eletrônico, que é ainda mais sensível que isso aqui, e você vai ver como é que funciona. Um forte abraço para você, curte o vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo.